Um grande abraço para você ligado aqui no canal do Thiago Simões. Como muita gente pediu, eu vou começar a gravar vídeos de hóquei sobre o gelo. Depois do sucesso aí de por que os jogadores de hóquei acabam saindo no braço, vamos falar hoje de algo que não existe muita polêmica, assim, de quem é o maior jogador de hóquei da história? Ou, refazendo a frase, por que o Wayne Gretzky é o maior jogador de hóquei da história, mesmo não sendo o maior conquistador de títulos, por não ser aí de uma era considerada de ouro do hóquei? Vamos conversar sobre isso então? Então, mete o dedo no like, se inscreva no canal e vamos que vamos para saber um pouquinho mais sobre ele, a lenda, o Wayne. Bom, pessoal, é o seguinte, o Wayne Gretzky é considerado o maior jogador da história do hóquei devido aos seus números e principalmente do que ele fazia no gelo. Lógico que eu não vou conseguir mostrar para vocês aqui alguns vídeos porque temos direitos autorais, mas irei ilustrar com estatísticas e números. Ele foi considerado o maior jogador da história e também chamado de The Great One, ou seja, o grande, é o apelido desse cara que nasceu lá em Ontário em 1961 e passou pelo Edmonton Oilers em 1979 até 1988, foi ali o grande período dele, onde ele conquistou muitos títulos. No Los Angeles Kings ele jogou de 1988 a 1996, inclusive tem uma história muito legal e bacana sobre a negociação dele indo para a Califórnia, exatamente para fazer com que o hockey pudesse crescer por lá. E também jogou no St. Louis Blues em 1996 até que encerrou a carreira dele no New York Rangers, onde atuou durante 3 temporadas, de 1996 a 1999. Para a gente ter uma ideia, ele conquistou vários prêmios na carreira, mas foram muitos mesmo, galera. Em 1978 ele começou com os títulos e só foi parar lá em 1999, quando foi eleito aí o MVP do Jogo das Estrelas. Lógico que foi uma premiação até porque todo mundo sabia que seria a última competição dele. Pelo Edmonton Oilers, ele conquistou 4 títulos. Conquistou a Stanley Cup dentro de 1983 até 1988. Para a gente ter uma ideia, pela seleção canadense, ele foi primeiro lugar na Canada Cup de 84, em primeiro lugar na Canada Cup de 1987, primeiro lugar na Canada Cup de 1991 e conseguiu ainda um segundo lugar na Copa do Mundo de Hóquei sobre o Gelo, que foi disputada em 1996. Agora, preste atenção nos números de Wayne Gretzky. Ele é o maior pontuador da história da liga. Para a gente ter uma noção, em 1485 jogos, ele teve 894 gols, sendo 1962 assistências. Assistências é como se fosse no basquete. O passe que ele dá para um companheiro acaba sendo computada uma assistência. Só que no hockey, cada gol pode gerar 2 assistências, ou seja, os 2 últimos passes podem ser considerados assistência. E aí depende do lance. O maior número de gols da história do hockey é dele, como eu já disse, 894. Maior número de gols incluindo playoffs. Para a gente ter uma noção, são 1016. 894 na temporada regular, 622 nos playoffs. Maior número de assistências na história, 1962. Para a gente ter uma ideia, se a gente incluir os playoffs, ele chega a 2.222 assistências. É um número absurdo para um jogador tão talentoso como ele, que era um destro, alto, muito forte e que fazia gol de todas as formas possíveis e imagináveis. Wayne Gretzky chegou também a ter uma passagem como treinador. Ele foi eleito o comandante do Phoenix Coyotes, agora Arizona Coyotes, durante as temporadas de 2005, 2006 até 2008, 2009. Os números de Wayne Gretzky são impossíveis de serem computados, né? Para a gente ter uma noção de o quanto ele foi grandioso no hockey. Para você ter uma ideia da grandiosidade do Wayne Gretzky, ele é o único jogador da liga que teve o seu número aposentado entre todas as equipes. Ou seja, ninguém pode utilizar o número 99.
nem jogadores, muito menos uma equipe que escolha uma homenagem ou então alguma festa com o número 99. Para a gente ter uma noção da grandiosidade do Wayne Gretzky, basta a gente ter uma noção do segundo colocado em pontos na história da National Hockey League. Como a gente já disse, o Wayne Gretzky teve 2.857 pontos. O segundo colocado, Jaromir Jagr, teve 1.921 pontos, ou seja, praticamente 1.000 pontos a menos do que o Wayne Gretzky. Vamos continuar falando dos recordes do Wayne Gretzky porque a gente vai ter uma noção maior da grandiosidade dele. Atualmente, para você ter uma ideia, os jogadores de hóquei chegam a pontuar ao longo de uma temporada cerca de 120, 125 pontos. Foi o que aconteceu atualmente aí com o Nikita Kucherov. Para a gente ter uma noção, o Wayne Gretzky passou diversas vezes da casa de 200 pontos. Somente na temporada de 1985 e 86, ele teve o maior número de assistências, que foram 163. Agora, se você chegar aos números dos playoffs, ele chegou a 174 assistências somente em uma temporada. Olha só que número absurdo. Só em assistências, eu não estou contando os gols dele. O maior recorde de pontos em uma temporada também é de Wayne Gretzky. Ele conquistou 215 pontos na temporada 85-86, a temporada que nós tivemos 80 partidas sendo disputadas. Foram 52 gols e 163 assistências. E para a gente ter uma noção, uma marca outra absurda, o recorde de assistências em uma partida também é dele. Ele conseguiu 7 assistências em apenas um jogo. Você tem noção do que é isso? Na temporada de 1983-84, o Wayne Gretzky teve a marca de 1,18 por partida. Ou seja, ele praticamente fazia mais do que um gol por jogo em média. E também tinha um número absurdo de assistências. Na temporada de 1985-1986, quando ele ainda atuava pelo Edmonton Oilers, ele teve uma média de 2 assistências,04 por jogo. É um número surreal o que o Wayne Gretzky conseguia produzir dentro do gelo. Olha só, não para por aí. Foram 9 temporadas com mais de 50 gols e 5 temporadas com mais de 60 gols. Olha só que número assustador. Além disso, ele teve 13 temporadas com mais de 100 pontos na conta. Ou seja, somente com esses números, e ainda tem muito mais, eu não vou ficar falando aqui porque senão vai parecer um monólogo e principalmente vai parecer uma conferência aqui de exatas e não é essa a intenção, nós tivemos ideia do que o Wayne Gretzky pôde oferecer ao hockey, ao esporte que acabou tomando conta de todo mundo. É isso então, pessoal. Mostramos através dos números por que o Wayne Gretzky é o maior jogador de hóquei da história. Você acha que é outro jogador? Deixa o nome dele aí nos comentários. E não esqueça, inscreva-se nesse vídeo e curta ele também para que mais pessoas possam ser impactadas pelo hóquei sobre o gelo. Valeu e a gente se encontra na próxima. Tchau, tchau!